Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus Cristo, nosso Senhor. Centro Apostólico, este é o seu lugar. Sejam todos bem-vindos. Deus possa falar ao teu coração, Deus possa te ministrar, te abençoar, te fortalecer. Amém? Diga assim comigo: Senhor Deus, abra o meu coração. Quero ouvir a tua voz e aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Nesta noite, ativa algo sobrenatural na minha vida, para que eu não seja mais a mesma pessoa a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar, querido. Sábados à noite, irmão Jefferson, quem conhece o Jefferson, né? Então ele nos relembrou que nos sábados, nós teremos aqui reunião dos jovens, culto dos jovens. A moçada de 1 a 99 está convidado, né, para vir aqui prestigiar o evento dos jovens. Amém? Terça-noite, creio que a grande maioria aqui já sabe, os líderes, terá uma live com o apóstolo Ricardo Wagner, nosso apóstolo, o apóstolo Estevão Wagner, terça-noite às 20 horas, né, uma live falando para lideranças, para líderes. Então nós não teremos a reunião aqui dos líderes, então nós estaremos em casa recebendo do Senhor através desses dois homens de Deus. Você está convidado a participar, a ouvir. Amém? Muito bem. Ele não pôde vir hoje, foi a Canoas, foi convidado, mas ele está aqui no nosso meio, né, com o coração, está junto conosco aqui. Mamãe está em casa também, nos representando a pessoa do nosso apóstolo. Propomos para essa noite uma mensagem, e o título dela é: Posso crer no amanhã? Uma pergunta, uma indagação. Posso crer no amanhã? Eu creio que sim, devemos, né? E, contudo, é uma questão de decisão. É uma questão de uma decisão comportamental na vida das pessoas. Mas a palavra de Deus nos ensina, nos encoraja a, sim, crermos. Hoje crermos no amanhã, crermos nas coisas boas de amanhã, mesmo diante de cenários contrários, nós podemos crer no amanhã. Amém, queridos? Feche os teus olhos, deixa eu orar um pouco. Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar e aquilo que o Senhor vai fazer, vai ministrar aos nossos corações. Nós queremos te dar liberdade neste momento, para que o Senhor venha fluir, venha ministrar, venha produzir, que o Senhor venha ativar em nossos corações algo forte, para que nós não saiamos daqui, Senhor, do mesmo jeito, saiamos daqui ativados, saiamos daqui com uma mensagem que nos ativa, que nos leva a prosperar, que nos leva, Senhor, a vivermos um novo tempo, uma nova fase das nossas vidas. Um novo tempo e uma nova fase das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Veja bem, João 14:1, o próprio Senhor Jesus, como a introdução da mensagem de hoje, posso crer no amanhã, o próprio Senhor Jesus diz em João 14:1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e em mim também. Tenham fé, tenham esperança em Deus, não se perturbem, não permita que seu coração fique atribulado, não permita que o teu coração fique perturbado. Embora muitas vezes nós não conseguimos, né? Nós cedemos na tentação de permitir que o nosso coração seja perturbado. É uma área que a gente muitas vezes descuida e nós somos perturbados, aflições nos acometem e nós, eventualmente, somos lesados por causa disso. Olha, veja bem, João 10:10, Jesus diz, escuta que coisa interessante. Ele diz, João em 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Veja, Jesus não está dizendo que ele está permitindo que o inimigo venha roubar, matar e destruir. Mas ele está dizendo que o ladrão vem senão.
Esse senão significa que houve uma permissão para que o ladrão venha roubar e matar e destruir. Amém? Então, se há uma permissão, ele pode vir. Se não há permissão, o ladrão não pode roubar. Amém? Quem permite o ladrão roubar? Alguém. Alguém produz a permissão para o inimigo roubar, matar e destruir. Há uma permissão que nos é dada, ou melhor, que é dada ao inimigo. Mas eu volto a João 14:1, não se perturbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, assim diz Jesus. E a pergunta continua, posso crer no amanhã? Sim, devemos. Nós sabemos que a realidade da vida de todo ser humano, todos os homens, todas as pessoas, todos nós somos cercados por dificuldades. Muitas pessoas têm realidades extremamente complicadas, difíceis. Algumas pessoas, têm problemas. Algumas pessoas começam a tremer quando precisam se envolver com problemas. Não gosto de se envolver com problema. Tem um problema para resolver, deixa para os outros. Mas esta é uma realidade na vida de todas as pessoas. Você precisaria saber, deveria saber, nós devemos saber que isso é uma coisa muito natural. Conviver com problemas. Amém? É uma coisa muito natural na vida da gente estar disposto a se envolver com problemas ou resolver problemas. Amém? É uma coisa muito natural na vida da gente. Eu gosto dessa frase, não faço apologia a Platão. Platão, ele diz assim, uma das frases dele, esse filósofo. A maior tragédia, ele diz, a maior tragédia é quando os homens têm medo de ir para a luz. A verdadeira tragédia da vida é quando homens têm medo da luz. Quando as pessoas têm medo de aparecer, de surgir, de se expor, de se revelar, de mostrar quem são, de ir para a luz no sentido de não ficar escondido. Ficar no escondido, ficar no escuro, no anonimato. Acabrunhado, tímido. Medo de enfrentar realidades, medo de se expor, medo do que os outros o vejam, ou medo do que os outros saibam como ele é. Medo de encarar erros e redimi-los. Medo de enfrentar problemas que está vivendo e redimi-los e procurar solução, procurar resolvê-los. Aí Platão diz, há tragédias quando o homem tem medo de ir para a luz. A maior tragédia. Medo, ou seja, ficar escondido. Seria uma tragédia não querer andar na luz, não andar na luz. Jesus, em João 8, ele nos conta, João, em capítulo 8, nos conta, levaram para Jesus uma mulher, esta mulher tinha sido flagrada em adultério, e eles questionam o mestre, o que faremos com a tal? A lei manda-nos apedrejá-la. Jesus vai ao chão e começa a escrever, e eles cobram o mestre, diga-nos uma resposta. O mestre se levanta e faz essa pergunta que você já conhece. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Nesse meio tempo, a palavra de Deus nos diz que os mais velhos começam a deixar as pedras, soltar as pedras, os mais moços começam a soltar as pedras, percebe-se que as pessoas não estão mais ali. Jesus pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? Ela diz, não há ninguém. E eu também não te acuso, diz Jesus. Vá, porém, e não peques mais. Curioso que Jesus, em João 8, como eu estava falando, se você pode projetar ali, João 8,12 diz, falando novamente ao povo, quer dizer que algumas pessoas ficaram ali, talvez aqueles que não tinham pedras. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus tornou a falar estas coisas dizendo, eu sou a luz. Aquele que andará comigo não verá trevas, de modo nenhum, mas terá luz da vida. Por que é que eu posso crer no amanhã?
Porque quando nós decidimos crer e ter a palavra do Senhor, e andarmos sobre a palavra do Senhor, nós teremos luz. O salmista já dizia: Senhor, tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Minha vida vai ser norteada, vai ser muito clara. Por que eu posso crer no amanhã? Porque eu sei que muitas pessoas já venceram, muitas pessoas já prevaleceram, muitas pessoas já se superaram, muitas pessoas já se libertaram, já foram curadas. Por que eu posso crer no amanhã? Porque muitas pessoas já enfrentaram realidades gigantescas e venceram. O que vence o mundo é a nossa fé nos faz vencer o mundo. No ano de 1953, um alpinista da Nova Zelândia fez um grande feito. Mas no ano de 1952, ele tentou uma escalada e ele foi infeliz na escalada. Aí fizeram uma reportagem, uma entrevista com ele, Edmund Hillary. Edmund Percival Hillary é o nome desse homem que fazia escaladas. Fizeram uma entrevista com ele, mas em 52 ele havia sido frustrado. E durante uma coletiva, em uma entrevista com ele, fizeram essa pergunta e questionaram ele como foi a experiência da escalada dele. Ele soltou o microfone e foi para uma placa, uma gravura onde tinha a foto de um pico. Uma gigantesca montanha que deve ter seus 8.900 metros de altura, e você já sabe do que eu estou falando. E ele se apegou naquele quadro e disse para aquele quadro, ele disse para aquele monte: tu já chegaste na tua altura, tu não cresce mais. Tu chegaste a esta estatura e tu não cresce mais. Mas eu não parei de crescer. E no ano que vem eu vou te escalar. No ano que vem eu vou chegar lá em cima e vou estar mais alto que você. Edmund, em 1953, maio, se tornou, na nossa era, no nosso tempo, o homem que escalou. Ele mais um guia. Ele escalou o Monte Everest. Datou, registrou, filmou. É claro que muitos outros homens já chegaram lá. Mas, porque eu posso crer no amanhã? Porque muitas pessoas já venceram. E depende de cada um. Depende de mim, depende exclusivamente de cada pessoa. Cada pessoa. O que nós aprendemos com esse homem, Edmund, é que a confiança dele estava ligada a algo. A confiança dele estava associada a algo. Ele era um homem animado. Diga, pessoa animada. Pessoa animada. Amém? Ele disse: esse ano eu fui derrotado, Monte Everest, mas no ano que vem eu vou te vencer. Amém? Pessoas animadas podem dizer: vou vencer. Vou vencer. Tu é grande, tu é alto, mas eu vou te vencer. Por que eu posso crer no amanhã? Porque a confiança e a maneira como eu me animo, na maneira como eu vejo, na maneira como eu me disponho diante de algumas realidades, é da maneira como eu vejo as coisas ou da maneira como eu foco, como eu vejo, como eu focalizo, como eu olho. Existem janelas na vida, muitas janelas, muitas possibilidades. Nós podemos olhar de vários ângulos a mesma cena. Vocês estão todos em lugares diferentes e vocês veem praticamente a mesma cena, amém? Então, no nosso mundo existem várias cenas. Agora a questão toda é o foco, como eu olho. E Jesus mostra muito bem isso em João, capítulo 16. Porque Jesus fala sobre um tempo que as pessoas passariam. Ele ensina de que o que ele passaria, ele estava dizendo: eu venci o mundo. E porque aquilo que Jesus fez e falava era para produzir paz. E Jesus não focou a aflição, Jesus não focou e não quis colocar os olhos dos discípulos para os problemas e aflições. Mas Jesus propositalmente usa uma palavra, faz um gancho. Vamos ler, você pode abrir João 16, dos versos 32 ao 33. Diz assim: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa.
vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Jesus está dizendo, no mundo, o mundo está aí. E as tribulações também. Os problemas também. As aflições, as perseguições, tudo aquilo que pode perturbar o coração de alguém. Dor, sofrimento, desilusões, traições, corrupção, um monte de coisa produz erros, produzem tribulações. Mas Jesus nos quer ensinar de que nós não devemos olhar para as tribulações. Jesus quer nos ensinar de que o foco não é a tribulação. O foco para a vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é a tribulação. O foco não é este. O foco está na palavra contudo. Não tem a palavra contudo, mas outras versões dizem contudo. Outras versões dizem porém. Tem de bom ânimo. O foco que Jesus está dizendo, o foco que eu quero trazer, a ênfase que eu quero dar, é no ânimo. Amém? A maneira como nós lidamos com as coisas. Por que é que eu posso crer no amanhã? Por que eu posso crer que amanhã serei bem-aventurado? Por que eu posso crer que amanhã minhas finanças, meu casamento, minha célula, as coisas da minha casa, da minha vida, por que eu posso crer que amanhã, ou depois do amanhã, ou outros dias, eu serei bem-sucedido, a minha vida vai prosperar? E essas coisas, tudo aquilo que me perturba, que traz tribulação e que me aflige, e que às vezes o vento, como Pedro passou, caminhando sobre as águas, olhou, reparou o vento e teve medo. Medo está aí para nós pisarmos sobre ele. Medo está aí para nós confrontá-lo. Medo está aí para criar em nós resiliência, para nós experimentarmos o que é medo, sentirmos o cheiro e o sabor dele e dizer, até dá arrepio, mas eu vou te vencer. Até me sinto desconfortável, mas eu vou te vencer. Amém? Jesus está nos ensinando de que o que nos leva a vencer é o ânimo. Ele foi traído, porém não desanimado, rejeitado, abandonado, porém não desanimado. Jesus estava dizendo, da maneira como vocês vão administrar, como vão administrar, vai determinar o resultado. Amém? O Senhor não focou as aflições, não deu ênfase aos problemas, mas Ele deu valor àquilo que determinaria os resultados que teríamos. O ânimo, escute, não focou naquilo que traria sofrimento, focou naquilo que determinaria os resultados que nós esperamos. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, serão como o monte Sião. E assim a palavra vai nos falando. Posso crer no amanhã? Sim. Sim. É evidente. Escute. Pessoas que se determinam a se reanimar no Senhor têm uma vida distinta. E dificilmente elas se entregam. Ouça, escute. Pessoas que conseguem se reanimar no Senhor, elas dificilmente elas desfalecem, elas se entregam, elas se dobram. Porque elas têm um comportamento diferenciado. Há tipos de pessoas, vou citar 2 tipos. Pessoas que são fortes. Elas são fortes porque elas já sofreram, elas já perderam, então elas são fortes, né, porque elas tiveram dificuldades, elas são fortes porque elas são duronas. Então é durona e suporta e aguenta, mas porém é infeliz. Tem outras que são fortes, porque são animadas, são despojadas, são criativas. Amém? Amém? 2 tipos de pessoas. Tem pessoas fortes que não se entregam, que são duronas. Bom, entenda, não é o problema que nós podemos enfrentar que é o problema. De novo, não é o problema que você enfrenta que é problema, e sim como você vai enfrentar. Como você vai enfrentar problemas.
Como você tem enfrentado problemas? Como você está disposto a enfrentar problemas daqui para frente? Animado? Amém. Porque eu posso crer no amanhã, porque eu posso ver diferente a partir de hoje ou a partir de agora, que muitas vezes problemas vão estar aos meus olhos, estar latentes, mas eu posso decidir enfrentá-los com ânimo. Você está comigo? Amém? O ânimo vai determinar o resultado que eu espero. Pessoas animadas, elas não se entregam, elas não desfalecem. Jesus Cristo, então, nos ensina ou nos orienta, nos sugere a enfrentarmos Ele animado. Quero compartilhar com vocês uma forma, dentro da palavra de Deus, com relação a formas de ver cenários, a vida. Aquilo que eu atraio, aquilo que eu coloco foco, aquilo que eu dou ênfase, aquilo que eu valorizo, eu atraio. Aquilo que eu muito falo e começo a falar sobre aquilo eu atraio. Aquilo que a gente investe, a gente vai colher daquilo. Veja bem, quantas pessoas já guardaram dinheiro para uma viagem? Muitas. Então, estamos guardando dinheiro para uma viagem. Então, o que eu estou fazendo, o que eu estou envolvido é para produzir uma viagem. Então, eu guardo dinheiro, eu poupo dinheiro para uma viagem. Então, naquilo que eu dou valor, eu trabalho, me envolvo, vai produzir o resultado. Aquilo que eu dou foco, ênfase, eu vou gerar, eu vou produzir. E quando nós guardamos o dinheiro para a enfermidade, então nós começamos a guardar dinheiro para o problema, para a enfermidade. E eu vou experimentar a enfermidade. Amém? Você está comigo? Então aquilo que eu foco, que eu olho, que eu me projeto, eu vou gerar isso, eu vou produzir esse resultado. E a pessoa diria, mas é importante guardar dinheiro para a enfermidade. Então eu diria para ti, não guarde dinheiro para a enfermidade. Não guarde nada para o caos, para o sofrimento. Não guarde nada para isso. Guarde dinheiro para desfrutar, guarde dinheiro para ofertar, guarde dinheiro para dar para alguém, guarde dinheiro para você viajar, guarde dinheiro não para a enfermidade. Amém? Algum problema quanto ao seguro de vida? Não. Deixar para os meus filhos e os meus netos algumas capitalizações. Veja bem, em Números 13, há um grande relato, a história, veja, Êxodo 3, Êxodo 33, Deus já havia falado para Moisés a respeito disso, Deus já havia prometido, Deus já havia feito promessas para Moisés e o povo. Deus disse, eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. Deus havia prometido tirar eles do Egito, tirar eles do cativeiro, tirar eles de uma situação e levá-los a uma outra realidade. Amém? E nesse tempo, nesse período, Deus leva eles pelo deserto, e quando eles chegam às proximidades de Canaã, terra prometida, Moisés escolhe 10 espias, 12 espias, e os 12 vão, e os 12 veem o mesmo cenário, a mesma realidade, o mesmo contexto. No entanto, eles trazem de lá, se não me engano, Escol, um cacho de uva onde 2 homens precisavam segurar. A terra realmente produzia leite e mel, a terra realmente era produtiva, a terra era próspera, todas as coisas ali demonstravam isso. Eles, porém, aqueles 10 voltaram com um relato negativo. Um relato negativo. Produziu um desânimo. Milhões de hebreus daquele tempo, daquele clã, naquela família, os judeus, milhões deles, foram tomados pelo desânimo. 10 homens inflamados pelo medo, inflamados pelo desânimo, geraram uma pandemia em toda a comunidade hebraica. Amém? 10. E os outros 2, Josué e Calebe, homens animados, encorajados, felizes, porque guardavam a palavra de Deus. Homens animados, pessoas animadas que diziam, Deus nos dará terra, Deus nos levará a conquistar a terra. Você está me entendendo? Pessoas desanimadas não falam isso. Pessoas desanimadas falam outras coisas, só não isso. Mas 2,
rasgaram suas vestes e disseram: creiamos em Deus, confiemos nele, não desanimemos. Os outros 10, e a população e o povo queria apedrejá-los e matá-los, porque o ânimo deles estava levando eles à morte. Uma pena que aquele povo, aquela nação, aquela descendência, aquela geração não pôde experimentar o que Deus havia prometido. Uma terra boa, como diz Êxodo 3 ou Êxodo 33, mas voltando a Números 13, de 32 a 33, diz assim a palavra do Senhor: espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos lá são de grande estatura. Vimos também os gigantes, descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, nós aos olhos deles e eles aos nossos olhos. Mas Deus havia dito: é uma terra que emana leite e mel. Amém? 10 homens vieram com uma visão. 10 homens esqueceram as promessas. Eles focaram na crise, no problema, na luta, no gigante, na adversidade. Amém? Eles focaram, os olhos deles focaram naquilo que produziu desânimo. Outros 10 disseram: não. Por que eu posso crer no amanhã? Porque eu entendo que um homem e uma mulher animada vai experimentar coisas boas vindas de Deus. Amém? Pessoas animadas, não importa o que está passando, não importa o cenário, os gigantes que estão à sua volta. Vamos trazer isso para hoje. Quantos gigantes estão à nossa volta? Quantos problemas nós enfrentamos, ou já enfrentamos, ou vamos enfrentar? Gigantes grandes, terríveis até. Problemas até que a gente tem até vergonha de falar. Mas se nós focamos no problema, se focamos na dificuldade, se nós não focarmos no nosso ânimo, nós não prevaleceremos. O medo vai nos engolir. Amém? Vai nos engolir. Eu posso crer no amanhã, sim, com uma linguagem de desanimado? Não, mas com uma linguagem de um homem e de uma mulher animada. Por que eu posso crer no amanhã? Porque Deus é especialista em abrir janelas para que a gente olhe para fora os cenários que Ele tem preparado. Eu gosto dessa história. Um menino estava debruçado na janela e olhava para fora, um senhor enterrando o seu bichinho, o seu gatinho. E ela debruçada na janela e chorava porque o gatinho estava sendo enterrado. O vovô chega perto do lado e chama a atenção dela e diz para ela: vem cá, vamos sair daqui. O vovô leva ela para uma outra janela, uma outra parte da casa, e ele diz para ela: você está vendo? Você está vendo aquela rosa ali? Sim, vovô. Tu lembra que fomos eu e você que plantamos ela? Sim, vovô. Tu viu que rosa linda? Sim, vovô, ela é amarela. E ela diz: vovô, você está vendo, vovô, as abelhas ao redor dela? Vovô, você está vendo o que eu estou vendo? Quem é o vovô? Deus, nosso Pai. Deus animado, extremamente encorajador, que gosta de mudar realidades e cenários das nossas vidas para nós vermos outras realidades. Escute, quando paisagens das nossas vidas causam tristeza, sem que possamos alterar o quadro, voltamos-nos para outras. Tem paisagens e cenários de tristeza na nossa vida que nós não conseguimos mudá-los. Você não consegue mudar, nós não conseguimos mudá-los. Mas Deus não nos chamou para ficarmos olhando para os cenários da tristeza. Você está comigo? Deus não nos chamou para ficarmos olhando e focando o cenário da tristeza. Ele nos chamou para olharmos para o cenário da alegria, da bênção, daquilo que Ele tem para nós. E pessoas animadas são assim. Elas vão experimentar outras realidades. Elas vão viver outras
paisagens que são diferentes. Algumas pessoas ficam olhando para a janela do impossível, a janela que não tem como, a janela da perda, da derrota. Aqueles judeus, eles se sentiram como que traídos por Deus. Deus não traiu eles que deixaram Deus. Mas os animados entraram na terra prometida. Porque eu posso crer no amanhã. E posso crer, sim, devo crer, óbvio, certo. Porque Deus é animador, Deus é um estimulador, Deus é aquele que nos renova, que nos revigora, que nos alimenta, que nos fortalece. Sabe, o vô disse, eu não posso deixar a minha netinha nesse... Eu vou mudar esse cenário para ela. Amém? Deus é especialista em produzir novos cenários onde nós não temos nem ideia, o pensamento de que isso possa mudar. Antes mesmo que nós viéssemos a pensar como Deus vai fazer, Ele já tinha um plano, já sabia o que fazer e como fazer, caso você o acesse, caso você o busque, caso você clame, caso você abra teu coração. Amém? Deus é especialista em criar caminhos aonde não existe estrada. Deus é especialista em abrir caminhos aonde não existe nada. Pode até ser deserto. Naum, capítulo 1, versículo 3, o profeta Naum, ele diz que Deus, ele é um Deus, né, que ele se ira. É Deus que ele, veja bem o que diz lá, Naum, isso, o Senhor é tardio em se irar. Ele não é assim para tirar Deus do sério. Deus, ele é grande em poder, ele não tem como ter por inocente o culpado, mas, ponto e vírgula, que divide ali, o versículo diz, o Senhor tem o seu caminho no deserto. Deus faz o seu caminho em meio às tempestades. Deus é especialista em criar situações e momentos diferentes na vida de pessoas. E pessoas que são pessoas animadas e que creem, confiam, se apegam em Deus, Deus cria caminhos no meio do nada. Deus produz caminhos. Deus gera caminhos. Deus constrói caminhos. Por isso que Ele é chamado do Deus do impossível. Deus do impossível. Por que eu posso crer no amanhã? Porque Deus é assim. Porque eu posso crer nele, porque Ele constrói, Ele gera, Ele faz o impossível acontecer. Agora, Ele faz o impossível acontecer na vida de quem espera, quem tem esperança. Pessoas que são esperançosas, pessoas que são animadas, pessoas que conseguem, diante de lutas e situações, se animar, porque sabem que Deus vai criar caminhos no meio do deserto, em meio a tempestades. Guarde Naum capítulo 1, versículo 3. Deus é especialista em criar, né, caminhos onde não existe maneiras de se ir adiante. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Isaías 43, 19 também diz assim: eis que faço coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa é a palavra do Senhor. Eu faço caminhos em desertos e rios. Quem de vocês já fez liderança já sabe, vai lembrar do que eu estou falando. Na trilha de treinamentos, um vídeo que nós olhamos. Quem lembra desse vídeo? Transformações, né? Um vídeo que fala sobre transformações em muitas nações, em muitas terras, em muitos continentes, onde havia só deserto. Não havia vida, não havia plantações, era só areia. E o povo daquela terra compreendeu a grandeza de Deus. E eles começaram a orar a Deus. Eles começaram a invocar o nome de Deus. Eles começaram a celebrar a Deus. Eles começaram a cantar e fazer cultos e louvor e adoração e celebração a Deus. As pessoas começaram a se animar, começaram a ter expectativa e esperança.
Aquela terra lá deixou de ser árida. Não somente deixou de ser árida aquelas terras, como há rios e peixes naqueles lugares. Amém? Motivações produzem coisas sobrenaturais. Deus é construtor, Deus é um fomentador. Veja o que diz em Isaías 64:4. Por que eu posso crer em Deus? Por que eu posso crer no amanhã? Por que eu posso ter expectativa no amanhã e em Deus? Isaías 64, guarde Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, ou se ouviu de um Deus assim. Nem com olhos se viu de um Deus além de ti, que trabalha, que opera a favor daqueles que por Ele esperam. Deus está dizendo, pessoas que são esperançosas, pessoas que têm esperança são pessoas animadas. Amém? Pessoas que têm esperança são animadas. Da onde tirar força? Da palavra dele. Pessoas esperançosas são pessoas animadas, e Deus diz que Ele quer trabalhar por aqueles que nele esperam. Gosto muito de Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que nele crê precisa saber que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Fé é a certeza de fatos que não se vê, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Amém? Aquele que espera no Senhor renovará suas forças, voará alto como águia. Isaías 40:31. Amém, queridos? O Senhor é bom. Isaías 40, de 28 a 31. Posso crer no amanhã? Sim. Isaías 40, 28 diz assim: será que vocês, ou será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. Sua sabedoria, o seu conhecimento é insondável. É inescrutável o seu conhecimento. Ele fortalece ao cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Os jovens se cansam, ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam forças. Amém? Pessoas que têm esperança em Deus, elas recebem virtude. Voarão alto, não se cansarão. Posso crer no amanhã? Sim. O que eu posso fazer? O que devo fazer para crer no amanhã? Escute, querido. Se você sair daqui hoje carregado com essa cultura, escute, nós não estamos livres, nem eu nem você, de passarmos por problemas na família, familiares. Nós não estamos livres de enfrentarmos problemas com projetos que nós queremos construir. Amém? Temos um projeto pela frente aí, política, amém? É um grande desafio. Nós pretendemos na nossa cidade, no nosso estado e nossa nação, nós temos ideias e planos. Vamos enfrentar desafios? Amém? Vamos enfrentar problemas? Sim. Como? Animados, esperançosos. Amém? Com uma linguagem, um comportamento. Pessoas animadas, elas celebram, elas cantam, elas exultam. Posso crer no amanhã? Sim. E o que eu posso fazer? Saiba disso. Que a nossa maneira de nós nos animarmos em Deus, a maneira como nós devemos nos animar no Senhor, revigorar as nossas forças e a nossa confiança no Senhor, basicamente está na maneira como eu me comporto. Basicamente fica na maneira como nós agimos diante das coisas, diante das lutas ou das situações que vamos enfrentar. Da maneira como nós agimos vai determinar como ficará. Quero usar esse exemplo que está em 2 Crônicas, no capítulo 20. Ali o rei Josafá, o povo hebreu,
estava passando por uma situação terrível. Inimigos, você sempre vai ver isso na história. Os pastores, os líderes sempre vão usar as histórias de que o povo de Deus, os filhos de Deus passaram por perseguição, perigo de morte, afrontas, prejuízos terríveis. Mas nós vamos ver na palavra de Deus e no contexto das histórias, de que quando eles louvaram, quando eles se levantaram, quando eles promulgaram o jejum, quando eles invocaram o nome do Senhor, quando eles prontamente se animaram, eles prontamente se animaram no Senhor. De uma das maneiras que nós agimos e que devemos agir. Por que eu posso crer no amanhã? Como eu devo fazer e agir para poder crer no amanhã? Sejamos homens e pessoas animadas. Homens e mulheres que louvam a Deus. Cantam, celebram. Se vocês lembrarem do filme Ben-Hur, filme Covardes, aqueles filmes épicos do passado, quando os cristãos eram mortos, quando os cristãos eram largados dentro do Coliseu, quando os cristãos era ateado fogo neles, o que eles faziam? Cantavam. Amém? Amém? Cantavam diante do maior inimigo na terra, que é a morte. Amém? Pessoas animadas cantam diante da morte, cantam diante de problemas. Pessoas animadas celebram a Deus, cantam, exultam ao seu Deus, sabendo que o louvor destrói o poder do inimigo, sabendo que o louvor destrói o poder dos problemas. Porque quando louvamos, estamos engrandecendo alguém. Quando louvamos, estamos dando honra e glória para alguém. Quando louvamos, estamos dizendo para alguém quem o Senhor é, quem tu és, o que tu representa para mim. Amém? Louvor significa realmente buscar de dentro do seu interior força, ânimo. Quem gosta de cantar quando está com a corda no pescoço? Paulo e Silas, presos, algemados na cadeia, cantavam. Amém? E as correntes se quebraram. Essa história aqui, em 2 Crônicas, capítulo 20, os povos haviam se reunido, os moabitas, os amonitas e os do Monte Seir haviam se reunido para destruir e aniquilar os judeus. Eram tantos que não tinha como contá-los. O rei Josafá se animou, buscou o Senhor, proclamou o jejum. Coloca para nós ali, 2 Crônicas, capítulo 20, versos 15 em diante. Consegue colocar até o 25? Tenta colocar do 15 ao 25. Vamos lá então. E disse, dai ouvidos, ó Judá, todo Judá. E vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Porque a guerra não é nossa. A guerra não é nossa. Diga, querido, a guerra de pessoas animadas não é nossa. Amém? A guerra de pessoas animadas não é delas. É do Senhor, mas de Deus. Vamos adiante. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor para o adorarem. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Pessoas animadas cantam
alto. Amém? E cantam alto pra caramba. Cantam alto, invocam o Senhor. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, agora o rei fala, ouvi, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, creiam em Deus. Um rei cercado por inimigos fortíssimos. Um rei cercado por grandes problemas, se levanta e diz ao povo e às pessoas, um rei animado, crede no Senhor vosso Deus, e aí estaremos seguros. Crede nos profetas, o profeta já havia dito, a peleja é do Senhor, não é nossa, mas Ele pelejará por nós. Crede no Senhor vosso Deus, nosso Deus, e estaremos seguros. Crede nos seus profetas e seremos bem-sucedidos. Tendo ele tomado o conselho do povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo, vestidos de trajes santos, ao saírem diante do exército e dizer, dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Até o 23. Ora, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Pois os homens que Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. O que nós estamos vendo aqui, podemos crer no amanhã? Sim. Porque Deus pelejará por nós. Deus vai confundir os nossos inimigos. Os teus inimigos se voltarão contra ti mesmo. Não contra eles. Você está comigo? Os teus inimigos se voltarão contra eles mesmos e eles vão se destruir. Pessoas animadas, encorajadas no Senhor, vão ver Deus pelejando. Vão ver Deus agindo. E não só isso. Pessoas animadas, encorajadas, podem crer no amanhã porque elas sabem de outro detalhe importante. Haverá despojo. Amém? Haverá despojo. Versículo 25. Então Josafá e os soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Versículo 25. Passaram 3 dias saqueando o despojo, porque era muito. Você está comigo? Pessoas animadas podem crer no amanhã. O que elas devem fazer? Louve ao Senhor. Busque forças dentro de ti para louvar, para cantar, para celebrar ao Senhor. Aqui no culto, lá em casa. Faça essas loucuras. Tenha essas atitudes de loucura e cante. Celebre. Deixe Deus pelejar. Deixe Deus manifestar a sua glória. E depois os despojos virão. Trazendo isso para hoje. Família, nosso bem maior. O inimigo tem atacado as nossas famílias. Amém? Tem atacado as nossas finanças. Tem atacado as nossas emoções. Tem nos atacado de várias áreas. O inimigo tem nos afrontado, tem nos acuado. O inimigo tem nos perseguido. Rumores, medos. Mas o problema não está em focarmos o problema. O grande problema da vida da gente é quando a gente fica focando o problema. E fica olhando para o problema. E não acorda para olhar para outras realidades. Para se apegar à palavra de Deus. Para cantar, para celebrar. Às vezes, a tragédia é em não ir para a luz. A tragédia é ficar no escuro, ficar quieto, deixa assim, vai passar. Não vai, mas agindo Deus, passará.
Se Ele é por nós, o que será contra nós? Mas aqueles que esperam no Senhor têm esperança, confiança. Pessoas sabem que não importa o que estão passando, mas o olhar delas, o foco delas não está no problema, na crise, mas está em quem tem todo o poder, detém todo o poder no céu e na terra para ajudar. Amém? Vamos ficar de pé?